voltamos ao vivo com o primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Neste bloco, perguntas de jornalistas do Grupo Bandeirantes. Veja as regras. Neste bloco, jornalistas da Band perguntam aos candidatos e escolhem quem comenta a resposta. O candidato terá 2 minutos para responder. Comentário e réplica tem 1 minuto cada. Cada candidato pode ser perguntado no máximo 2 vezes. Todos os candidatos serão envolvidos, respondendo ou comentando. O jornalista José Paulo de Andrade faz a primeira pergunta e escolhe também o candidato para comentar a resposta. Primeira pergunta vai para o candidato Geraldo Alckmin, com um comentário do candidato Aloysio Mercadante. 2 símbolos paulistas foram vendidos em governos do PSDB. O Banespa, no início do governo Mário Covas, em 94, e agora, recentemente, a nossa Caixa para o Banco do Brasil no governo José Serra. É difícil para o contribuinte saber de que maneira o Estado se beneficiou dessas vendas, onde é que foi aplicado esse dinheiro e por que se desfez desse patrimônio, que não fosse pelo lado econômico-financeiro, pelo lado até sentimental de São Paulo, candidato Geraldo Alckmin. Olha, antes de responder ao José Paulo de Andrade, eu queria dizer que você que está em casa está vendo aqui uma aliança entre o PT e o malufismo, né? Uma aliança estranha que ocorre aqui. Até as gravatas dos nossos adversários são iguais. Mas eu queria colocar o seguinte: o governador Mário Covas, quando assumiu o Estado estava praticamente quebrado. Nós não tínhamos, o governo não tinha como pagar salário, capacidade de investimento negativa, e o governador Mário Covas fez um grande trabalho. A dívida foi renegociada e o governador poderia ter feito um acordo de não dar ativos e ficar com juros mais altos. Fez a opção correta de, olha, eu pagarei 20% da dívida e, como não tinha recursos, fez uma conta gráfica. Coloco ativos do Estado, quito a dívida e fico com juros menor. Então, o Banespa foi integralmente para pagar a dívida que o Mário Covas não fez e saneou o Estado. Tanto é que hoje, a dívida que era 2,2, quando eu passei o governo, passou a ser 1,8, hoje é 1,5. O próximo governador de São Paulo vai ter 10 bilhões de financiamento pelo saneamento do Estado. A nossa Caixa, ela não foi privatizada, ela foi comprada pelo Banco do Brasil, continua um banco público e São Paulo passou a ter uma agência de fomento, que é muito mais importante, um banco de fomento, que é a nossa Caixa de Desenvolvimento, com R$1 bilhão, e o restante foi investido em metrô. Aliás, a linha 4 do metrô aqui do lado já está funcionando Paulista, já está funcionando Faria Lima, e dentro de um ano vai estar inteirinha funcionando exclusivamente com recursos do Estado de São Paulo. O Estado foi saneado, recuperado, investe esse ano 20 bilhões de reais, construindo hospitais, construindo AMES, construindo ETEC, construindo FATEC, investindo na segurança pública e melhorando a vida da nossa população. Candidato Mercadante, o senhor tem 1 minuto para o seu comentário. Olha, eu acho que o que todos estão vendo aqui é uma profunda solidão do PSDB nesse debate, que é um sentimento de mudança. Todos querem mudar, eles são incapazes de fazer uma autocrítica e de reconhecer os graves erros que foram cometidos. Um deles é esse, Zé Paulo de Andrade. O Banespa era um instrumento fundamental do desenvolvimento do Estado de São Paulo, para a agricultura, para a pequena e média empresa, como a nossa Caixa. Imagine se o Brasil tivesse aprofundado a visão neoliberal, porque eles queriam privatizar o Banco do Brasil, chegaram a defender, inclusive, a privatização do BNDES. Se nós não tivéssemos o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa para sair dessa crise. São Paulo precisa de uma agência de financiamento pública, o interior precisa. 218 cidades teve um esvaziamento no interior por falta de alternativa para a juventude de emprego. Eu vou criar uma verdadeira agência de desenvolvimento, como é o BNDES para o Brasil, para voltar a fomentar, estimular, impulsionar esse Estado fantástico pela sua capacidade de produzir, que, infelizmente, a visão privatizante neoliberal comprometeu alguns dos instrumentos mais importantes que tínhamos.
Candidato Alckmin, 1 minuto para a sua réplica. Olha, primeiro, o desconhecimento do senador. São Paulo já tem agência de fomento. Banco comercial, como era o Banespa, não pode fazer fomento. Existe lei de responsabilidade fiscal. Não tem o menor sentido. Quer dizer, o Estado precisa de banco de fomento, que já tem, que é a nossa Caixa de Desenvolvimento, para financiar pequena e média empresa, para ser o agente da grande empresa. O nosso interior, vou dar para você que está nos ouvindo um exemplo da força de São Paulo. Indústria automobilística. O grupo Fiat, Case New Holland, acabou de inaugurar uma fábrica em Sorocaba, interior, de tratores e equipamentos. A Toyota, Sorocaba, vem com ela 14 fábricas no polo automotivo, interior. Hyundai, Piracicaba, pronto a terraplenagem, mais 12 fábricas juntos para o polo automotivo. A Chery acabou de anunciar, Jacareí, Vale do Paraíba, interior. O nosso interior é forte, é pujante, cresce e nós vamos promovê-lo ainda mais com incentivo, infraestrutura e educação. Quem pergunta agora é o jornalista Joelmir Betting. Pergunta para o candidato Mercadante com o comentário do candidato Alckmin. Com Copa ou sem Copa, com PAC ou sem PAC, São Paulo terá de se transformar neste novo governo ou nesta nova década no maior canteiro de obras do Brasil, em especial a Baixada Santista, que terá de correr com 2 cavalos no mesmo páreo. A expansão do Porto de Santos, de 90 para 170 milhões de toneladas por ano até 2014. E a decolagem do pré-sal, que terá da Bacia de Santos para a Baixada de Santos 70% dos seus pesados investimentos, com empresas estatais, empresas privadas, nacionais e estrangeiras. O seu programa de governo teria condição de dar um tratamento especial, diferenciado, favorecido à Baixada Santista, tanto no Porto de Santos como no pré-sal? Jamir, em maio do ano passado, em 2009, nós fizemos um acordo com a FIFA dos estados que teriam Copa do Mundo. São Paulo era um deles. No dia 13 de janeiro deste ano, foi assinado um compromisso do governo federal, do governador José Serra, do prefeito Kassab, do presidente de São Paulo, para que nós possamos realizar a Copa, que é um evento que vai atrair 600 mil turistas e mais de 3 milhões de brasileiros vão se movimentar em torno da Copa do Mundo. Vai ser uma grande vitrine para São Paulo se apresentar ao mundo. E São Paulo, a capital, tem todas as condições de ser abertura da Copa. Pois bem, no dia 1º de março deveriam começar as obras. O governo federal, o governo do presidente Lula, colocou 2 bilhões e 900 milhões de reais do PAC à disposição de São Paulo, para fazer uma linha, um VLT, um monotrilho, até Congonhas, chamada linha Ouro, de Congonhas até o Morumbi. Depois nós teríamos uma praça subterrânea abaixo do Morumbi e faríamos toda a infraestrutura necessária, inclusive uma nova perimetral atravessando Paraisópolis para viabilizar. Até agora o PSDB não conseguiu cumprir o que prometeu e não consegue sair do muro para saber onde é que vai ser a Copa do Mundo. Na Baixada Santista está previsto nesse programa a modernização de um porto para passageiros, para nós acolhermos os passageiros turistas que viriam, separando o que nós temos hoje no Porto de Santos. Além disso, nós temos que fazer o VLT em Santos, que eles prometem há mais de 10 anos e não fizeram. Prometem uma ponte para nós fazermos o transporte do canal e agora acabaram de dizer que não vão fazer novamente, a cada 4 anos é apresentado. E a Baixada sabe, nós levamos, e eu ajudei a levar, a unidade de gás e petróleo que vai gerir todo o pré-sal para a Baixada Santista. Fizemos agora um centro de pesquisa tecnológica com a Unesp para pesquisar ciências do mar e pré-sal. E nós precisamos do ferro-anel, para que a gente possa realmente alavancar o Porto de Santos, que é 25% da carga geral do Brasil, para poder sustentar o crescimento que nós estamos tendo. Comentário em 1 minuto do candidato Geraldo Alckmin. Olha, eu começo pelo final. Ferro-anel. 8 anos do PT, que só sabe falar mal, não tem um trilho. O Rodoanel está aí. Pronta a Asa Oeste, pronta a Asa Sul. Imigrantes, pronta, inaugurada em 34 meses. O aeroporto de Cumbica, que é do PT, que é federal, um caos verdadeiro. Aeroporto de Viracopos, que é federal, que é do PT, um caos verdadeiro. Não pode descer avião porque não tem pátio. Porto de Santos, 40 dias para poder embarcar açúcar. É fácil falar mal dos outros, fazer discurso falando mal de São Paulo. Nós fazemos política com seriedade.
seriedade. Na Baixada Santista foi investido 1,4 bilhão em tratamento, coleta e tratamento de esgoto, no programa Onda Limpa. O metrô da linha 4 vai ficar pronto em 1 ano. 2 estações já estão funcionando. O governo vai apoiar a Copa do Mundo, não vai pôr dinheiro público em estádio. Isto não. 1 minuto de réplica para o candidato Mercadante. É inacreditável o que nós estamos vendo hoje aqui. O ex-governador agora fala de transporte ferroviário, criticando o governo Lula. A ferrovia Norte-Sul, que está chegando a São Paulo, já tem 400 quilômetros. A Transnordestina são 10 mil empregos, mais de 100 quilômetros prontos. Nós recuperamos cerca de 1.000 quilômetros de ferrovia no Brasil. Eles sucatearam, privatizaram, abandonaram a ferrovia. Sabe por quê? Porque não tem pedágio em ferrovia. Não dá para cobrar pedágio. E nós vamos recuperar a ferrovia. O trem-bala, que vai ligar Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, eles são contra. São contra por quê? Isso é um transporte moderno e eficiente que vai revolucionar a nossa estrutura de transporte. Então, nós temos que olhar, e o pré-sal foi uma descoberta dessa Petrobras. Eles privatizaram 1/3 da Petrobras por 5 bilhões de dólares. Sabe quanto vale a Petrobras hoje? Mais de 200 bilhões de dólares. Descobriu as maiores reservas de petróleo da história econômica, que está impulsionando o desenvolvimento do Brasil. E esses investimentos em São Paulo vieram com o governo Lula, porque no governo Fernando Henrique Cardoso, a gente só tinha recessão e desemprego. Quem pergunta agora é o jornalista José Paulo de Andrade. A pergunta vai para o candidato Celso Russomano. O seu partido... Quem comenta, Zé Paulo? Quem vai comentar é o candidato Paulo Búfalo. Celso Russomano, seu partido é marcado por grandes obras e por alguns escândalos. Como será a política do PP se eleito governador? Bom, antes de responder a sua pergunta, eu queria dizer que eu estou aqui para discutir os problemas de São Paulo e resolver os problemas de São Paulo, não para atacar ninguém. Eu quero dizer ao senhor Alckmin que não é no ataque que a gente vai construir o Estado de São Paulo. Ele não me ataque porque eu estou lhe respeitando como cidadão e como homem público. Quero respeito da mesma forma. Quero lhe dizer que se o senhor não sabe quanto custa, quanto ganha o médico, está aqui, o olerite para lhe mostrar. O senhor deveria saber, o senhor é médico. O senhor deveria saber também quanto ganha um delegado de polícia. Ganha R$ 3.900 líquido no início de carreira. É essa a situação do funcionarismo público. Nós estamos aí com o judiciário em greve. Não se faz nada em São Paulo, não se dá direito às pessoas porque não funciona. Então, eu queria que o senhor me respeitasse. Agora, respondendo à sua pergunta, o Celso Russomano, nas últimas eleições, teve 573 mil votos, quase 600 mil votos. O Celso Russomano tem estrela própria. O senhor quer saber se eu quero o apoio do Dr. Paulo Maluf? Está ali? Quero sim. Como outros aqui, nesse mesmo ambiente, pediram apoio dele quando estavam candidatos a cargos majoritários. Porque ele tem, de fato, muita coisa boa na vida dele. Com relação aos problemas que ele tem, eu acredito na justiça. E como eu acredito na justiça, eu espero a justiça resolver os problemas que estão pendentes. Mas acredito que tudo que o Paulo Maluf fez muito mais do que 15 anos do governo que aí está. E agora o candidato Paulo Búfalo tem 1 minuto para o seu comentário. Bem, como eu não tenho gravata, posso comentar bem essa questão. Em primeiro lugar, dizer que a Petrobras foi muito importante para localizar o pré-sal, mas infelizmente não é tão importante assim para o atual governo para poder administrar os fundos e a própria exploração do pré-sal. Tanto que criaram uma outra empresa. E aí, em relação a essa questão, o PSOL já tem demonstrado nas suas ações, seja na Câmara Federal, no Senado ou aqui na Assembleia Legislativa, que mesmo com uma bancada pequena, é possível fazer política de outra maneira, com ética, com participação. Estivemos à frente das principais denúncias de corrupção no Senado e na Câmara Federal. E mesmo enfrentando e com o apoio popular, não conseguimos caçar aqueles que visivelmente cometeram corrupção no país. Precisamos mudar essa política.